Pronto. Agora já está gravando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistiu o vídeo aí. Vamos gravar um tema extremamente polêmico para o direito civil, cai muito em concurso, provas, que é a prescrição e decadência. Deixa eu só mudar aqui um áudio para ver se melhora aí a qualidade. Eu vou colocar aqui uma. Eu acho que melhorou aí, talvez aí. Melhorou? Estão escutando bem aí? Quer mandar um joinha para mim? Estão escutando bem? Porque agora eu vou Melhorou, anular Lucas. o áudio de vocês. Quando eu começo a gravar aqui, acho que eu anulo o áudio de vocês. Eu acho que estão me ouvindo bem? Tudo normal aqui? Tudo bem? Se quiserem escrever aqui para mim, está tudo sob controle? Tudo bem, legal, Lucas. Obrigado, obrigado. Bom, pessoal, então, prescrição e decadência, a matéria do segundo semestre de Direito Civil, parte geral, final dos fatos jurídicos, né? Fatos jurídicos lá do artigo 104 ao 211, 232, né? Depois do 233 começa o direito das obrigações, e a gente tem um tema muito rico para perguntas além da vida prática mesmo, né? Lembrar prazos prescricionais, isso ajuda muito a contagem de prazos prescricionais, quando tem suspensão, quando tem interrupção, a diferença entre prescrição e decadência é um tema aí que, de fato, vale a pena aí recapitular, tá bom? Então, eu vou fazer aqui para compartilhar a tela. Vamos lá, acho que está valendo. Pronto, aqui. Acho que já está gravando, né? Muito bem. Prescrição e decadência, que vai ali do Código Civil, do 1800, do 1189 ao 211, desculpa, prescrição e decadência. Bom, qual que é a grande preocupação do Instituto da Prescrição e da Decadência? Vamos imaginar que, eventualmente, deixar que os prazos todos fossem imprescritíveis, nós teríamos uma insegurança jurídica, né? Porque deixaríamos a porta do Poder Judiciário aberta para que todos viessem a questionar a qualquer momento. E não é o caso. Nós temos que dar tranquilidade ao Poder Judiciário e à ordem jurídica, e essa ordem jurídica, de fato, é a prescrição, que o sentido etimológico da palavra prescrição é praescripto, significa escrever antes, né? Escrever antes, e o legislador já escreve antes, enquanto tempo fulmina o direito de pleitear a violação de direito, né, o direito violado, né, em qual prazo nasce para o titular essa pretensão, e a extinção, não é? Nos prazos que o Código Civil define. Então, é muito importante. Se nós não tivéssemos o prazo prescricional, nós teríamos um poder judiciário inchado, né? Um poder judiciário extremamente cheio de processos, não é? E é uma tendência até quase que mundial a redução de prazos prescricionais. Na Europa foi assim, o Brasil, acompanha a tendência do Código Civil de 2002, também fez aí a redução de muitos prazos prescricionais, a prescrição máxima, que era vintenária, reduziu para a prescrição decenal, 10 anos. Eu me formei antes no Código Civil de 16, né? Era uma confusão muito grande entre prescrição e decadência, de modo que o Código Civil agora, né, nosso código já com bons anos, né, com mais de 20 anos, ele acabou ajudando, sim, em identificar o que é prescrição e o que é decadência, as diferenças de prescrição e decadência. Eu fiz uma tabelinha depois bem fácil, que ajuda bastante aí para o nosso conteúdo. Tá? Então, a ideia é essa de que o Estado, de uma certa maneira, fala que quando o direito é violado, eu tenho que obedecer ou respeitar esse prazo que nasce para o titular da violação desse direito definido pelo legislador. Então, quem amplia e quem restringe prazo prescricional é o legislador, não é? Diferente de decadência, que a gente pode ver que a decadência tem a decadência convencional, por exemplo, a decadência do Código de Defesa do Consumidor, ali é decadência, porque tem prazos em que muitas vezes as partes dilatam como uma garantia estendida, né? Então as partes alteram ali. Bom, vamos dar o conceito do que é prescrição. Eu acho que é um conceito bem clássico do Clovis
professor Clóvis Bevilacqua, bacana, né? E a prescrição é a perda da ação atribuída a um direito e de toda a sua capacidade defensiva, né? Então, em consequência do não uso desta ação, durante um prazo, que a gente vai falar quais são os prazos, o titular do direito acaba, de uma certa maneira, fulminando a possibilidade. Então, como requisitos, a inércia, né? Então, o titular do direito quedou-se inerte ante a violação do direito, e o lapso temporal, o decurso do tempo, né? O espaço entre aí que a gente fala. É bacana, o aluno acaba esquecendo. O que nós estudamos anteriormente em uso capião também é uma prescrição, como eu mencionei, mas é uma prescrição aquisitiva de um direito, que gera a aquisição de um direito, né? A aquisição de um direito móvel ou imóvel, nas hipóteses do uso capião extraordinário, ordinário, rural, urbano, funcional, estatuto da cidade, abandono familiar, enfim. O que nós vamos falar é da prescrição extintiva, né, de um direito. Então, lá, o uso capião é a prescrição aquisitiva. Alguém que não observou o lapso temporal, né, o proprietário que não deu a devida função à sua propriedade, que perdeu em razão do não uso. E aqui nós vamos falar de alguém que, de fato, deixou escoar um prazo definido pelo legislador e, de uma certa maneira, esvaiu aí a sua possibilidade de ver a tutela jurisdicional entregue. É lógico, como eu mencionei aqui, que tem algumas pretensões que são imprescritíveis, depois a gente estuda no momento oportuno, né, principalmente ligadas aos direitos da personalidade, do 11 ao 21 do Código Civil. A gente tem o bloco lá dos artigos que falam dos direitos da personalidade, vocês lembram bem, não é? A honra moral, não é? Está lá, que os direitos da personalidade, a inviolabilidade, não é? São imprescritíveis, irrenunciáveis, intransmissíveis, está lá dentro do bloco dos direitos da personalidade, bens públicos, né? Não tem uso capião contra bem público, né? Também as questões ligadas aí, algumas ligadas ao direito de família, nome, também direitos da personalidade, enfim, há uma porção aí de exemplos em que não corre prazo prescricional. Depois a gente vai falar que também não corre contra o absolutamente incapaz, mas são situações aí de suspensão da prescrição. Muito bem. Eu coloquei as principais características de prescrição, é bem uma pincelada mesmo, algo bem objetivo, que o primeiro ponto que é os prazos prescricionais não podem ser alterados, tá? As partes, mas em comum acordo, vamos alterar prazo prescricional. Não. E não confundam com a alteração de prazo no processo civil, que se chama calendário processual. É outro instituto, quando as partes, em comum com o juiz, resolvem aí alterar prazos processuais. Isso é uma novidade no CPC 2015, se chama calendário processual, não é isso. Os prazos prescricionais são prazos, são normas de ordem pública, cogente, portanto, e as partes não podem alterar prazos prescricionais. Tá? Então, os prazos prescricionais não podem ser alterados. Pode, se o legislador mudar a lei, né, como fez em 2002, não é? Alterando prazos prescricionais importantes lá. Então, mas as partes em si, não é, envolvidas não podem alterar prazos prescricionais. Então, é matéria de ordem pública. Outro ponto importante é que a prescrição pode ser alegada, não é? Pode ser suscitada, pode ser debatida, em tese, pelo 193, em qualquer grau de jurisdição. Então, se você esqueceu de alegar a prescrição está pelo réu na contestação, não tem problema, faça alegações finais, faça em recurso de apelação, se você perdeu, não é? Porque o Código Civil ele é muito claro ao falar que a prescrição pode ser alegada, suscitada, debatida, questionada em qualquer grau de jurisdição pela parte que aproveita. Mas eu digo que é uma certa, tem que tomar um pouco de cuidado, porque em sede de recurso especial, para quem estuda processo civil, sabe que o recurso especial ele exige que as partes tenham debatido todas as questões, que a gente chama isso de pré-questionamento, né? O STJ, né, que é o tribunal criado pela Constituição de 88, com seus 33 ministros, o RESP, né, o recurso especial, eu não posso exigir
teses novas, eu não posso ventilar teses novas em recurso especial se não foram debatidas, se não foram suscitadas no decorrer. Então, é uma meia-verdade esse artigo 193, quando fala que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau, né, de jurisdição, porque se ela não foi alegada em primeira instância, em segunda instância, né, e de repente vira uma novidade processual na instância excepcional, não gosto de chamar o STJ e STF de terceira instância, sim, instância excepcional. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, tá bom? Outro ponto importante é que a prescrição ela pode ser conhecida de ofício, né? O que significa isso? O juiz pode conhecer de ofício a prescrição, mesmo se não questionado, mesmo se não fustigado, não é? Mesmo se não provocado. Antigamente tinha o artigo 194, que vedava, não é? O antigo artigo 194 do Código Civil falava que o juiz não podia conhecer a prescrição de ofício. Prescrição, hein, pessoal? Estou falando de prescrição. Decadência, depois eu falo. Tá? Então, o juiz falava, constava lá que o juiz não podia conhecer de ofício, para te colocar para cá, a prescrição. Hoje, esse artigo foi revogado pela Lei 11.280 de 2006, de modo que o juiz pode conhecer. Aliás, o juiz adora conhecer prescrição de ofício, mesmo que não provocado pela parte. Por quê? Extinguir o processo por prescrição significa, não é, evitar de analisar provas, de avançar no processo por temas mais difíceis e complexos, tá? Então, isso é muito bacana aqui nessas características, dentro desse roteiro que eu separei aqui para vocês, a característica de que o juiz não pode, antigamente não podia conhecer de ofício, hoje o juiz conhecer de ofício. Se passou desapercebido pelo juiz, lógico, a parte que interessa alega a prescrição. Outro ponto importante da prescrição é que, indiciada contra uma pessoa, ela continua correndo contra o seu sucessor, né? Então, eu faleci e, de repente, eu tinha lá a prescrição para cobrar aí um contrato de um devedor meu, os meus herdeiros, né, os meus sucessores, os meus filhos, né, desde que capazes, lógico, depois a gente vai ver também, continua correndo a prescrição contra ele. Então, começou lá, correu lá comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, morri, continua correndo lá 4 anos, 5 anos até vencer o prazo. Cuidado, então, os sucessores também herdam esse lapso temporal. Prescrição é lapso temporal. Falar em prescrição, que é a inobservância do lapso temporal em razão do não uso dela, não é? É o fator tempo, né? O tempo não para, não é? Já dizia aí Cazuza na música dele que o tempo não para. Muito bem. Outro ponto do inciso que eu coloquei aqui, né, a quinta característica da prescrição, é que muitas vezes uma ação ela nasce da verificação, da apuração de um fato na seara criminal. Então, vamos imaginar aí um acidente de trânsito que tem repercussão tanto no direito civil quanto no direito criminal, né, no direito penal. E a gente sabe, o direito civil não é que está abaixo do direito penal, é que o direito civil, o interesse é das partes envolvidas, né, do cidadão, e o direito penal tutela o direito da sociedade, o interesse é da coletividade, é o direito público, né, por isso que nós chamamos o direito civil de direito privado. Então, o direito penal, no caso, a seara criminal, ela se sobrepõe ao direito civil. Então, se tem um fato, por exemplo, um acidente de trânsito que envolve aí também se a pessoa estava dirigindo embriagada e corre um processo criminal e a parte resolve entrar de forma concomitante com uma ação de responsabilidade civil, uma ação de indenização por danos morais e danos materiais. Se esse fato está sendo apurado no juízo criminal, não corre a prescrição antes da sentença definitiva lá no direito penal. Então, a pegadinha já caiu em muitas provas da OAB, né? Mas já tem 4 anos, 5 anos e ainda não terminou ainda não tem uma sentença definitiva na seara criminal, então não está correndo o prazo ainda do direito civil. Isso é uma característica importante também do direito. Bom, outro ponto importante que eu separei aqui para vocês, aqui nesse roteiro, é a respeito da prescrição, que não corre
não é, contra algumas pessoas. Não é? Eu separei algumas aqui, não corre prescrição. Aliás, é interessante, depois eu vou pedir para o aluno que está escutando aí, leiam 3 artigos em bloco, que é o 197, o 198 e o 199, é bem engraçado até, porque o 197 usa assim, na primeira linha, né? Não corre a prescrição. O 198 fala, também não corre a prescrição. E o 199 fala, não corre igualmente a prescrição. Percebam que o 197, o 198 e o 199, cada um tem 3 incisos, né? Daria para incluir o 197, o 198 e o 199 num único artigo e falar, não corre a prescrição, pumba. Mas o legislador organizou aqui em razão de pessoas, em razão de situações, né? Em razão de temas específicos. Mas não corre, vamos lá então, encarar uma a um, não corre a prescrição entre marido e mulher, entre cônjuges, durante a sociedade conjugal, durante o casamento. Não é? Não está no Código Civil união estável. Não é? Poderia constar aqui, não corre a prescrição entre conviventes na constância da união estável. Nem precisa, não é? O Código Civil poderia ter falado, né? Mas a gente sabe que a Constituição Federal iguala o casamento, a união estável ao casamento, o Código Civil também iguala a união estável ao casamento, de modo que, lembrem aí, não corre a prescrição entre marido e mulher, entre conviventes, na sociedade conjugal, né, no casamento, ou também na união estável. Muito embora o Código Civil, se levar a uma interpretação ao pé da letra, só tem aí o casamento, né? Mas, por favor, faça uma interpretação extensiva ou uma interpretação sistemática, olhando o sistema como um todo, não o Código Civil de forma isolada, mas atendendo aí a Constituição Federal, que igualou a união estável ao casamento. Também não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes, né? E pai e filhos, não é? Pai e netos, bisnetos, enfim, avós, enfim, durante o poder familiar. Então, tem poder familiar, a gente sabe as hipóteses lá do direito de família, poder familiar, o antigo pátrio poder, né? Antigamente era machista, falava pátrio poder, poder familiar, o dever de criação, enfim, durante aí, entre ascendentes e descendentes, a mesma situação que não corre prescrição entre tutores e tutelados, curadores e curatelados durante a tutela e a curatela. E o que é bacana é que não corre prescrição entre os incapazes, né, para os incapazes, contra os incapazes do artigo 3º. O artigo 3º é o menor de 16, então não corre prescrição contra o menor de 16. Situação curiosa é que, contra o relativamente incapaz, em tese, corre a prescrição, não é? Mas, se não é, ele ainda não é, tem alguma situação específica do 2 aqui, né, que eu mencionei aqui, se ainda é uma situação que envolve pai, filho, durante o poder familiar, também não corre a prescrição. Mas lembrem lá, o absolutamente incapaz é o artigo 3º, são os menores de 16, e os relativamente incapazes, ébrios habituais, viciados em drogas, o pródigo, os menores de 18 e maiores de 16, que são lá do artigo 4º, os relativamente incapazes. Lembrem que os absolutamente incapazes devem ser representados, não é, pelos seus genitores, e os atos praticados por eles são nulos, ao passo que os relativamente incapazes, os atos são anuláveis, e eles devem estar assistidos pelos seus genitores, né, pelos seus pais. Não corre a prescrição também contra aqueles que estão fora do Brasil, em serviço público, né, da União, trabalhando, né, pela União, trabalhando pelos estados, trabalhando pelos municípios, e também aqui uma bobagem, né, porque se tirasse esse inciso 6, essa sexta hipótese que eu coloquei aqui nesse roteiro, daria para encaixar no de cima. Então, alguém que está servindo as Forças Armadas em tempo de guerra, né, então o Brasil que foi lá no Haiti, né, da intervenção militar, ajudou, então não corre prescrição contra aquele funcionário público, não é, que está em serviço público da União, no caso, servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Mas, aqui na quinta hipótese que eu mencionei, não é? Se eu tiro a sexta hipótese, encaixa na quinta, né? Então é desnecessário aí essa aqui, porque está fora do Brasil, servindo a União, né? Servindo estados e municípios, não corre prazo
prescricional. Então, a gente está falando isso aqui de causas que suspendem a prescrição. Né? As causas que suspendem a prescrição, o Código Civil também usa a palavra suspendem ou impedem a prescrição. Então, não corre a prescrição contra essas pessoas aqui. Então, causas que suspendem a prescrição. Então, vinha correndo a prescrição, o cara foi convocado para servir o país, né, num serviço público lá da União. Opa, para de contar o prazo. Quando ele regressa ao Brasil, volta a contar o prazo restante. Isso é suspensão, isso é causas que impedem a prescrição. É diferente das causas que interrompem a prescrição, que eu vou falar já. Então, ela vinha correndo, parará, aconteceu a ocorrência, para a contagem, e depois retoma pelo prazo faltante. Prazo prescricional a gente vai falar, são 6 prazos: 10 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos e 1 ano. São os prazos prescricionais que depois a gente vai falar nas principais ações. Outro ponto é a interrupção da prescrição. Interrupção não. Para a contagem, volta, zera e corre novamente. E para evitar que que fique aí de um tempo aí exagerado, né? Então voltou, correu de novo, voltou, correu. Não, o Código Civil é muito claro que a interrupção da prescrição somente ocorre uma vez. A interrupção da prescrição acontece só uma vez. E são várias hipóteses, né? Uma delas é o despacho dado por um juiz, mesmo que não tenha a habilidade, a competência para aquele caso, né? Um juiz do trabalho que julgou, que entra no processo civil na Justiça do Trabalho, ou um processo do trabalho que era da Justiça Civil, enfim, o despacho do juiz ali naquele processo é causa de interrupção da prescrição. Para a contagem e volta do zero a contagem de novo. E aí, o Código vem falando do protesto, né? O protesto que acontece no cartório, o protesto cambial, né? O protesto judicial, apresentar o título em crédito de juízo de inventário para habilitação. Mas aí ele vem na quinta e na sexta hipótese aqui do slide e fala qualquer ato judicial interrompe prescrição. Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que é pior ainda, né? Extrajudicial, fora do juízo, interrompe o prazo prescricional. Então, às vezes, uma cartinha de uma cobrança por um credor, não é? Que é um ato inequívoco, não é? Extrajudicial, é uma situação de interrupção da prescrição. É uma situação. Tá bom? Tudo bem? Bom, vamos lá falar um pouquinho dos prazos prescricionais. Muito bem. Quando a gente fala de prazos prescricionais, o aluno tem que ter em mente aí 2 artigos do Código. Um é o 205 e o outro é o prazo do artigo 206. Com esses 2 artigos, com certeza, o aluno nunca mais esquece prazo prescricional. Porque ele fala que a prescrição ou ela vai correr em 10 anos, se o Código não fixou prazo menor, 10 anos. Tá? Corre prescrição. Né? Se não fixou prazo menor, esse prazo será de 10 anos. Então, toda vez que a lei não tenha fixado um prazo menor, o prazo é de 10 anos. E outros prazos que a lei fala de 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Eu não tenho um resumo aqui exatamente, deixa eu ver aqui, não tenho, mas eu uso da seguinte forma. Quem está acompanhando com o Código Civil, veja lá os prazos de 1 ano, não é? Que é o parágrafo 1º do artigo 206. Ele fala, não corre em 1 ano a cobrança dos hoteleiros contra os hóspedes, né? Dos fornecedores de alimentos contra aqueles que utilizam ali, né? No restaurante para cobrança ali no próprio estabelecimento, daquilo que consumiu e não pagou, e todas as ações de seguro, né? As ações que envolvem cobrança de seguro, quase todas, né? Porque DPVAT é outra situação. As ações do segurado contra o segurador. Vocês estudaram em direito civil, o contrato de seguro está dentro do Código Civil. Aliás, é um contrato meio que misto entre direito empresarial e direito civil. Mas todos aqueles contratos de seguro, seguro de vida, batida de carro, né, que você cobra a seguradora, tomem cuidado que o prazo prescricional é de 1 ano, passa rápido demais. Então lembrem aí, situações em que envolva o tema seguro, né, e as cobranças de
pretensões dos hospedeiros, dos fornecedores aí de alimentos, não é? Tanto para pagamento aí dessas diárias de hospedagem ou de alimentos, 1 ano. Todas as situações que envolvem seguro, tema seguro, prescreve em 1 ano. Em 2 anos, o único prazo prescricional de 2 anos é pensão alimentícia, tá? Pensão alimentícia, antigamente o prazo prescricional era de 5 anos, pelo Código Civil de 16, veio em 2012, muita crítica, né? O Código Civil ficou 1 ano na vacatio legis, nesse período até 2003, teve muita crítica, e aí o prazo foi reduzido para 2 anos. Então, prazo prescricional de alimentos, 2 anos. Lógico que não corre contra o absolutamente incapaz. Essa é a pergunta que sempre cai na prova da OAB. Mas se de repente é alguém com 18, né, 20 anos de idade ainda tem o direito à pensão alimentícia fixada com base em uma outra situação, corre lá o prazo prescricional. Lucas, no caso de pensão alimentícia, pode cobrar quantos anos retroativos? 2 anos retroativos, tá? Luísa, pergunta da Luísa aqui. 2 anos retroativos. Pode cobrar tudo que é devido, Luísa, se aí a criança, né, é um absolutamente incapaz, que não corre prescrição. Então, de repente, uma criança, o pai que não paga para a criança de 7 anos, a criança faz 8, 9, 10, 11, a mãe resolve entrar com ação com 15 anos de idade, aí olha no retrovisor e vai cobrar tudo, tá, Luísa? Respondeu aí a tua pergunta? Tá? Então, o prazo de pensão alimentícia é de prazo prescricional de 2 anos para as pessoas normais, para as pessoas comuns. Tá? Mas contra o absolutamente incapaz que não corre prazo prescricional, fica aquela bola de neve aí no prazo prescricional. Tudo bem? Pode ir perguntando aí. Bom, outro prazo prescricional muito comum é a reparação civil. E aí o Código Civil, no artigo 206, parágrafo 3º, ele fala que a prescrição, aí é que vem, hein? Olha lá no artigo 206, ele fala que a prescrição da reparação civil, não é? Prescreve em 3 anos. Olha lá, pretensão para, aí o inciso 5º, a pretensão da reparação civil. Então, a batida de carro, um acidente de trânsito, que é uma ação de reparação civil, e outras tantas aí que vocês imaginem na cabeça de vocês, prazo prescricional de 3 anos, tá? Está aqui no artigo 206, no parágrafo 3º, inciso 5º. Aluguéis também, o inquilino que não paga o aluguel para o proprietário, né, para o dono, o senhorio, o locador, o locador tem 3 anos também para entrar com pedido de cobrança de aluguéis. Bom, tudo isso está aqui no artigo 206 do Código Civil. E agora eu acho que o artigo que é o mais, o inciso, os incisos, né, mais aí que encaixa tudo, contratos, não é? Todos os prazos atrelados aí a contratos, não o seguro, tá? Mas instrumento público ou particular, toda pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes, em instrumentos públicos ou particulares, quer dizer, em contratos, prazo de 5 anos. Né? Então, uma academia, um curso de inglês, fiz muitas perguntas nesse sentido, não é? Um contrato bancário, vários contratos, né? Contrato de prestação de profissional autônomo, de um advogado, de um médico para receber seus honorários, o prazo prescricional sempre será de 5 anos. Olha lá o prazo do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil. Tá? Então, tome um pouquinho de cuidado, não é? O Código Civil ele tem muitos prazos, são 6 prazos, 10, 5, 4, 3, 2 e 1, e o aluno, infelizmente, né, ou felizmente, precisa ler, reler, para memorizar esses principais prazos, sobretudo aí nas vésperas das provas, né, de concursos e por aí vai. Bom, tudo aquilo que eu falei é para prescrição, porque a decadência, que vai do artigo 207 e avança até o 211, a decadência, ela não se aplicam as mesmas normas, as mesmas regras. Tudo aquilo que eu falei, não corre prescrição contra fulano, ciclano, beltrano, interrompe a prescrição. Tudo aquilo que eu falei é para prescrição. Aquelas regras, aquelas normas, aqueles detalhes, eu não aplico para a decadência. Decadência é ato ou efeito de decair, não é? Alguns usavam, mais antigo falava de caduca, né? Decair como caducar, não é? Eu não gosto muito dessa expressão. Espera um pouquinho só, acho que caiu alguém aqui.
mas já admiti. Então, a decadência é diferente de prescrição. Então, a prescrição é uma norma de ordem pública. A prescrição não tem possibilidade de alterar prazos prescricionais. A decadência, quando ela é fixada pelo legislador, também a mesma coisa. Mas há situações em que eu consigo deixar a decadência convencional, combinar, né? A gente chama de decadência convencional. Olha, então eu coloquei algumas características aqui da decadência, que é diferente de prescrição. Primeiro, que quando o juiz se depara com a decadência, eu preciso identificar que decadência é essa? É decadência legal, é um prazo que está fixado lá, não é? no Código Civil, quer dizer, então a decadência legal decorre da lei, beleza, eu posso conhecer de ofício. Agora, se é uma decadência estabelecida pelas partes, se é uma decadência que as partes combinaram, então, comprei um carro, estou dando uma concessionária uma garantia estendida no chassi anticorrosão de 20 anos, ou uma construtora dando uma garantia no contrato, no papel de 30 anos contra trincas e rachaduras de um prédio. Isso é uma decadência, né, que as partes combinaram, convencional. O juiz não tem bola de cristal para identificar se as partes ajustaram. Isso é bom para o consumidor. Então, se a decadência ela é convencional, quem aproveita a parte, ela que alega, não é? O juiz não pode, não sabe de ofício, né, que as partes ajustaram outros benefícios, né, mas diferente de prescrição, que são aquelas situações específicas do artigo 205 e do 206. Eu fiz uma tabelinha aqui, olha que legal, ó, duas colunas, né? Não sei se estão vendo bem, acho que dá para ver bem, tomar uma água aqui. Olha como eu fiz aqui, ó. A prescrição resulta da lei. A decadência resulta da lei, como pode resultar, pode nascer de um contrato. Não é? A prescrição, todos os prazos prescricionais estão em dois poderosos artigos, 205 e 206. Então, se está no 205 e 206, beleza, opa, prazo prescricional. Todos os demais prazos que estão no Código Civil, que não nesses dois artigos, é prazo decadencial. Entenderam? Está na parte especial. Poxa, o artigo 205 e 206 está na parte geral do Código Civil. Então, todos os prazos que estão na parte especial do Código Civil não é prazo prescricional, é prazo decadencial. Então, você já exclui. Mas na compra de tal para tal, no contrato de compra e venda, no contrato de troca, permuta, na doação, no direito de família, no direito das sucessões, são prazos decadenciais, está lá, não é? Bom, na prescrição, essa diferença não resolve muito, mas na prescrição ela atinge a pretensão, a ação, e na decadência, o direito propriamente dito. Na prescrição, a gente olha ali no 205 e 206, são questões mais ligadas a um direito patrimonial, né, que envolve patrimônio, e na decadência, além de direitos não patrimoniais, tem direitos pessoais, famílias, sucessões, como eu mencionei agora. Na prescrição, ela deve ser declarada de ofício, se o juiz se depara com a prescrição, ele vai lá e se pronuncia. Na decadência, não. Na decadência, o juiz só declara de ofício se a decadência legal, né? Na decadência convencional, o juiz, como eu disse, não tem bola de cristal. Na prescrição, ela não opera contra certas pessoas, né? Não opera contra todos, não corre contra todos, né? O correto seria estar aqui, não corre contra todos, não corre ali contra marido e mulher na, na, na constância do casamento, entre conviventes na união estável, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, não corre, enfim, não corre contra certas pessoas, a decadência corre contra todos, e decadência, o prazo é fatal, decadência, o prazo é peremptório, decadência, o prazo não tem suspensão e interrupção, só tem uma regra, que é igual para as duas, não corre nem prescrição, nem decadência para os menores do artigo 3º. Quem são eles? Os menores de 16. Então, não corre prescrição nem contra os menores de 16, né? E não corre decadência também contra os menores de 16. Tá? A gente tem um prazo geral na prescrição, que é de 10 anos, e na decadência não tem prazo geral. Né? Na decadência tem alguns prazos em meses,
tem prazos em dias, aí tudo é decadência, né? Na prescrição só tem um prazo geral, que é a prescrição de 10 anos. Na decadência tem muitos prazos ali de decadência, né? Quando vocês estudaram vícios redivitórios, né? Compra de animal lá, 30 dias para anular, compra de, enfim, está lá no Código Civil. Bom, eu acho que essa é o. Eu queria fazer uma aula rápida, né? 40 minutos, eu não sei quanto tempo foi aqui, deixa eu dar uma olhada, mas eu queria fazer uma aula rápida das principais diferenças do Instituto da Prescrição e do Instituto da Decadência, que tem, lógico, muitas questões polêmicas para colocar, resoluções aqui, e eu acho aqui que eu fico aí para as disposições, aí, ajuda de eventuais questionamentos e tudo mais, tá bom?